Como vai você? Tudo bem? Iniciamos o programa de hoje dando continuidade à nossa série sobre reencarnação. E vamos ver hoje o tema reencarnação e família, dos mais importantes assuntos a serem tratados. E o Espiritismo responde por que acontece e o que fazer quando um parente, por exemplo, uma pessoa que já morreu, começa a aparecer para nós em sonhos com uma grande frequência. E depois, no nosso quadro Em Presença Literária, nós vamos tratar do excelente livro Os Espíritos Comunicam-se na Igreja Católica. Então, a partir de agora, começa Diálogo Espírita. Olá amigos, no tema livre de hoje nós vamos abordar a família no processo reencarnatório na visão da doutrina espírita. Aqui comigo hoje a Rose e a Marlene, que vão fazer os devidos comentários. É desnecessário, Rose, Marlene, prezados amigos, justificar a insistência do termo espiritismo e família, porque é algo que nos é brindado com várias obras dentro da literatura espírita, além de várias comunicações advindas do mundo espiritual, através do processo mediúnico. Então, o casal, nós sabemos, na qual dois espíritos se conjugam, vivem juntos, e isso vem a atender, então, os vínculos garantidos através da reencarnação, desse processo de civilização que deve existir entre os espíritos encarnados e na família. Então é através dessa união, então, do casal com os futuros espíritos que vão reencarnar, ou seja, os filhos, é que possibilita o trabalho, um dos mais elevados dentro do processo espiritual, que é a reencarnação, a oportunidade de reencarnação. Então eu começo perguntando para a Rose que a família ela tem uma função educadora e regeneradora muito grande dentro desse processo moral do homem. E aqui nós lembramos as palavras de Emmanuel, o Espírito, quando ele diz que a escola, o lar, ainda é a melhor escola, dentro desse processo de convivência e oportunidade de reencarnação. O que se poderia acrescentar a isso? Acrescentar a Emmanuel é difícil. A Emmanuel propriamente não, mas aos comentários dele, Mas o que nós temos observado, dentro do lar? Eu tenho 5 filhos. A maioria deles, ou todos eles, eu sei que atendem a compromissos espirituais. Eles têm programas de vidas diferentes. Claro que nós temos uma preocupação grande no lar de educá-los para a realidade espiritual, para a responsabilidade, não só para o sucesso material, porque são espíritos imortais. Mas nós também aprendemos com eles no dia a dia. A evolução espiritual se dá também para os pais que aprendem a ter amor, tolerância. Dizem que Deus nos criou simples e ignorantes, pequeninos, destinados a adquirir experiência nas diversas vidas. Como é que nós saímos do egoísmo para o altruísmo? Do amor a nós mesmos para o amor ao próximo? Aprendendo a amar primeiro aqueles que são mais parecidos conosco. Ele tem a mãozinha da mamãe, o nariz do papai, é mais fácil amá-lo. Na família, então, nós temos o grande aprendizado da tolerância primeiro e da amorosidade. Principalmente, quando tem alguns que não são tão semelhantes ou com muitas afinidades, É o que é natural, O que é natural, Com 5 filhos, eu lhes digo, não tem 2 parecidos. Cada um tem seu caráter, sua personalidade. Os valores que nós tentamos desenvolver no seio da família são semelhantes. Mas cada um assimila e produz de acordo com a sua visão pessoal do mundo. E nós temos que respeitar isso. Agora, Marlene, aproveitando até em função da tua atividade profissional, o casal, o homem e a mulher, a gente sabe, eles se harmonizam através da sua estrutura espiritual, dos seus erros e acertos, que são
inerentes a cada encarnação, né? E se harmonizam também pelo seu nível socioeconômico, cultural, educacional e psicológico, né? E então isso tem que ter um certo contato e uma certa convivência com os traços de personalidade de cada um, inteligência, aptidões, interesses, valores. Como conviver com isso tudo? A convivência, ela vem de encontro, Gilberto, com o que nós temos de mais difícil para vencer em nossa encarnação, que é o egoísmo e o orgulho. Porque o casal, ele vai exercitar, se dar bem, se completar, se respeitar, quando ele vencer o egoísmo e o orgulho. Nós percebemos, mesmo em atendimento a casais, que nós fazemos, eu pelo menos como profissional, eu só faço o primeiro atendimento com os dois juntos. Porque nenhum ouve o outro. A partir do momento que a gente vai trabalhando a realidade da esposa e a realidade do esposo, que os dois têm razão, os dois estão certos, e a gente vai unindo as duas coisas gradativamente, de uma forma que cada um respeite o ponto de vista do outro, aí sim vai acontecer no reencontro do casal. Até porque senão haver esse processo então de equilíbrio e também de ver o lado do orgulho, do egoísmo de cada um, não tem como passar para os filhos alguma coisa que venha a acrescentar. Né? Então tem que haver realmente esse discernimento. Eu quero chegar lá na questão número 203 do Livro dos Espíritos, mais ou menos em função disso, que os pais transmitem aos filhos, a pergunta, seus pais transmitem aos filhos, então, uma parcela de suas almas, ou se limitam a lhes dar a vida animal, né? Como a resposta diz que não, logicamente, né? E que tem que dar algo mais do que a própria vida, tem que dar esses ensinamentos, tem que dar instrução, tem que dar acompanhamento, dentro de uma realidade vivenciada dentro do próprio lar. Porque às vezes é um lar que está desagregado e que os filhos vêm aí, alguns com algum comprometimento e outros sem nenhum comprometimento, não é mesmo? É verdade. Claro que nós transmitimos a carga genética, né? Mas a nossa carga genética é ampla. Eles vão ter um corpo de acordo com a sua necessidade, dentre as milhares de possibilidades que os nossos genes possibilitam. Eles permitem, né, de uma forma natural, formar um corpo de acordo com a sua necessidade evolutiva. Mas o importante no lar não é a carga genética, mesmo porque nós temos filhos adotivos, muitos de nós temos dentro de casa, com o mesmo amor, com o mesmo interesse, o mesmo cuidado. São filhos duplamente especiais, não é? Não só nos chegaram por escolha espiritual antes de reencarnarmos ou no desprendimento do sono, mas nos chegaram por escolha aqui, encarnados, acordados em vigília no nosso mundo do dia a dia. Esses filhos são nos confiados pela providência para que recebam de nós, desde a mais tenra idade, o exemplo. Não é tanto o discurso, não é tanto a fala, o sermão, as limitações verbais, é o exemplo e a solidariedade. Se nós envolvermos os nossos filhos nas nossas atividades, partilharmos as deles, nós teremos num processo natural de crescimento uma união no lar. Acho também, acredito que é muito importante termos respeito. Não é porque alguém tem 1, 2, 3 anos de idade que não possa expressar sua voz e ser ouvido dentro de casa. Eu me lembro de um filho meu de 5 anos que eu adotei nessa idade e eu exigi dele que guardasse o uniforme ao chegar da aula, porque todo mundo tinha que guardar o uniforme. Falei, você deixou jogado, vamos pôr no lugar. Ele falou, você pensa que eu sei tudo? Eu nasci por último nessa casa, embora eu seja o mais velho. Então, a experiência, a gente passa nessa amorosidade, nessa convivência. E aos poucos, a família se une em torno dos valores. Nem todos vão aceitar os mesmos, nem todos vão agir da mesma forma. Mas se houver diálogo e consideração pelas diferenças, nós crescemos juntos. Então, Marlene, lá em função disso que a Rose falou, na questão 205 do Livro dos Espíritos,
que Kardec pergunta que, na opinião de muitas pessoas, a doutrina da reencarnação parece destruir os laços da família, né? Porque nos faz voltar a existências anteriores. E a resposta é não. Porque há necessidade desse processo contínuo de aprimoramento, né? De convivência. Certeza. Porque todos nós almejamos e lutamos, pelo menos supostamente, por uma sociedade melhor. Agora, esse aperfeiçoamento da sociedade começa dentro da sociedade e família. A família é uma célula da sociedade. Então, como a Rose falou, o aprendizado dos filhos está de acordo com o exemplo dos pais. Só que nós temos que tomar muito cuidado, porque quando prevalece o egoísmo e o orgulho, nós nos preocupamos mais em sermos satisfeitos nas nossas necessidades, de ser entendidos nas nossas ansiedades, do que dar o exemplo. É verdade. Então, o risco é esse. A partir do momento que o casal não se entende, quem está sendo diretamente prejudicado são os filhos. Até porque todo comportamento humano, ele tem que ser examinado pelo binômio essência-aparência. Né? Não por uma situação só, porque senão não tem como a gente conviver realmente com as pessoas que fazem parte, que em algumas vezes são espíritos completamente indiferentes, que não fazem parte desse processo de convivência junto conosco, né? Então, continuando, casais e famílias, às vezes, que são aparentemente integrados e felizes, estão desenvolvendo em algumas situações enormes desajustes, né? E a gente vê de fora, pensa que a coisa é muito feliz, muito tranquila, né? E o problema é exatamente esse, eu penso, né? A responsabilidade do casal. Tá? Nós falamos aqui casal, homem e mulher, muito embora hoje já seja comum também duas pessoas do mesmo sexo adotarem uma criança. Isso não importa. O importante é o que vai se fazer com aquele espírito que está sendo reencarnado, né? Para que possamos dar continuidade nesse processo para formar o homem do futuro. E já tivemos muita existência, isso é uma coisa líquida e certa, né? E como conviver com isso, então, voltando ao assunto, com um espírito que vem, parece que a gente diz, olha, porque esse não é meu filho, como você acabou de citar. Como conviver com essa situação tão complicada, tão difícil, dessas indiferenças? As famílias, na verdade, encontram, na minha opinião, grandes dificuldades porque elas têm falsas expectativas ou um conhecimento incompleto da realidade espiritual. Se nós tivéssemos que viver com aqueles que têm perfeita afinidade conosco, nós nem reencarnaríamos. No plano espiritual, os espíritos se unem pela afinidade e vivem no mesmo plano, aqueles que concordam entre si. Nosso processo de reencarnação, para acelerar o nosso progresso, é exatamente com aqueles que, embora possamos amá-los e eles nos amem, tenhamos laços afetivos com alguns muito antigos, nós reencarnamos com aqueles com quem temos a aprender, ou a quem podemos ajudar, com os diferentes. Com um que sabe mais, com outro que sabe menos, com um que é mais extrovertido, com outro que é mais tímido, para que possamos, nesse processo de convivência, desenvolver a tolerância, o respeito e a amorosidade. Se nós tivéssemos que conviver só com os iguais a nós não progrediríamos. A grande vantagem da família é essa, reunir sob o mesmo teto pessoas diferentes, para que cresçam e aprendam juntas. Existem alguns estudos, Marlene, nos Estados Unidos e na Inglaterra, que mostram que os casais, a família em si, eles têm um interesse muito grande na comunicação e no diálogo, do que viver exatamente um amor romântico. Então, por que, insistindo nisso, já foi respondido, mas a gente enfoca porque é uma dificuldade. Então, se os casais têm essa noção, por que ainda essa dificuldade, além do orgulho, do egoísmo? Os espíritos encarnantes trazem alguma situação de dificuldade nesse processo? E os que estão encarnados também? Sim, existe, é claro. Como diz a questão anterior que a Rose respondeu, filhos maus pedem para reencarnar em famílias boas para que ele tenha a oportunidade do aperfeiçoamento, né? Só que se nós formos analisar o casal e os filhos, como você falou lá dos Estados Unidos, o que falta? É sincero e profundo essa minha colocação. Disciplina. Disciplina.
Nós fazemos assim, a gente sai correndo trabalhar, trabalha correndo, chega em casa correndo, quer fazer tudo correndo, nós não paramos, nós não temos um momento para os filhos, um momento para o casal, um estresse violento, a medicação imperando, que nós falamos um tema anterior no programa nosso, né? Hoje é mais fácil dar Ritalina para a criança sossegar, para não dar trabalho, porque colocar na frente da televisão não adianta mais, né? Então, esses pais aproveitarem, saírem com a criança, irem num parque, fazerem uma atividade física com a criança, sentar com a criança quando chega em casa, nós chegamos como se fosse um copo de água suja. Então, a partir do momento que eu sento com essa criança, meia hora, a água vai assentar, e a família vai ficar mais serena e mais calma. E educação moral também, não é? Nós temos valorizado muito dentro do Espiritismo a formação moral. São espíritos imortais que reencarnam conosco, com compromissos antigos. Se nós não lhes passarmos, pelo exemplo especialmente, mas também no diálogo, os valores morais, eles não vão ter parâmetro e não vão ter limite. Limite não é imposto. Limite tem que ser internalizado. Existem também, através de estudos, desculpem, alguns fatores que podem influenciar um bom relacionamento. E poderíamos citar aqui então: intensa capacidade de afeto envolvida por grande consideração pelo outro, que é difícil às vezes isso acontecer. Maturidade emocional, habilidade em se comunicar, outro grande problema, né? Disposição constante de se alegrar um com o outro, participar dos acontecimentos de um com o outro. Habilidade em lidar com as tensões e diferenças sempre de forma construtiva. Disposição e bom humor. E, finalmente, conhecimento e aceitação dos limites do outro. Seria grande perfeito, problema. né? Meus amigos, estamos no final do nosso tema livre. Esse é um tema muito interessante, muito abrangente, que poderemos, com certeza, lá na frente, dar continuidade. Muito obrigado a todos e fiquem com a paz de Deus. Até mais. Você tem um familiar ou amigo com problemas de álcool ou drogas? Venha conhecer a comunidade psicossomática Nova Consciência em Capivari. Uma clínica com médico, psicólogo, terapeutas e especialistas no tratamento da dependência química. Atendemos pacientes do sexo masculino com período de recuperação de 4 a 6 meses para desintoxicação, terapia, conscientização e renovação de valores. Maiores informações, acesse comunidadenovaconsciência.com.br ou ligue 34917000 com Saulo ou Arnaldo. O romance mediúnico Lágrimas no Teclado, do espírito William e psicografia de Dani Fritz é o mais novo lançamento da editora M, de Capivari, São Paulo, que possui um catálogo com mais de 400 títulos. Contatos vendas@editoram.com.br, telefone 19 34 97 7000. M, uma editora que leva o espiritismo a sério. No Espiritismo Responde, nos encaminharam essa semana uma questão muito interessante. A pessoa nos contou a seguinte história. Sonhei com meu irmão que morreu em um acidente. No sonho, ele parecia estar pedindo algo e eu não sei bem o que é, não consigo me lembrar. Será que é minha imaginação? Será que é real? Será que ele realmente estava tentando me pedir alguma coisa? E se eu atender? Tem algum risco dele ficar preso na minha casa, preso às pessoas que estão lá? Não devo atender? O que eu devo fazer? A questão é interessante porque envolve as nossas reflexões a respeito do plano espiritual. Às vezes nós pensamos que o nosso familiar, nosso ente amado desencarnou e mudou, ficou diferente. Mas não ficou, ele continua, pelo menos no começo,
com algumas das preocupações que ele tinha aqui. É a mesma coisa que um filho nosso que ganha uma bolsa, vai para fora, estuda no exterior. No começo ele liga todo dia, quer saber até do cachorro, da casa, do vizinho, do amigo, de todo mundo. Depois ele vai assumindo os seus compromissos, arruma uma namorada, liga uma vez por mês se nós tivermos sorte. As coisas funcionam assim também. Nossos amados não se esquecem de nós, mas às vezes eles têm algumas preocupações que deixaram para trás. Pode ser imaginação? Pode. Mas e se for real? Eu tenho que analisar com bom senso. O que se eu conseguir lembrar, né, do que ele está pedindo, se eu conseguir anotar assim que eu acordo para não esquecer, se o que ele está me pedindo é razoável, é bom, não tem prejuízo nenhum em atender. Não é por isso que ele vai ficar preso à minha pessoa, ao meu lar. Vai seguir seu rumo, principalmente se eu não tiver apego, se eu me desapegar, amar, mas libertar para que ele siga seu caminho. Mas quando eu não lembro, como o caso dessa senhora, eu não sei o que ele pede, mas eu fico angustiada, sabendo que ele estava me pedindo alguma coisa. Eu, pessoalmente, eu faço oração, oro por ele, peço para o seu espírito protetor, seu anjo da guarda, protegê-lo, encaminhá-lo, levá-lo ao novo rumo, aos novos compromissos. Mas não só de oração a gente vive, tem que também trabalhar. Então o que eu faço também? Eu olho em volta. Será que ele viu alguma coisa, deixou um parente desamparado, um filho que está numa situação de risco, ele está vendo, está angustiado e eu não enxerguei? Presto atenção no ambiente familiar. Existe alguma coisa boa que eu deveria estar fazendo e estou deixando passar? Se isso acontece, independentemente dele ter me pedido, independentemente do sono ser real, não ser, eu vou buscar atender, vou cumprir meus compromissos familiares, vou atender aquela necessidade ou aquele dever moral. O nosso espírito, quando desencarna, nosso amado, quando desencarna, ele tem dificuldade de se comunicar conosco. Ele pode estar em toda parte, dizem os espíritos, pode estar ao nosso lado também. A comunicação é um processo humano natural, orgânico. Quando a humanidade evoluir mais, acredito, todos nós vamos saber usar as asas da intuição, nos comunicarmos naturalmente, com elevação, com proveito, com os nossos entes amados, ainda que não estejam mais aqui encarnados conosco. Mas, por enquanto, o que nós podemos fazer? Orar por eles. Olhar em volta e ver se podemos ser úteis em alguma coisa que não estamos fazendo. E, ao mesmo tempo, cultivarmos o processo de desapego. Não há risco dele ficar preso em nosso lar, nem qualquer espírito que não deva mais estar ali, se nós mantivermos no ambiente doméstico os interesses devidos. Se nós cultivarmos a oração em família, se nós mantivermos um ambiente interessado nas questões espirituais, evitarmos as questões inferiores, o noticiário escandaloso. Se nós mantivermos o equilíbrio no lar, nós teremos sempre as companhias que atraímos com o nosso pensamento elevado. E os nossos entes amados, independentemente de estarem ou não conosco, poderão vir, poderemos revê-los, pelo menos no momento do sono, permitindo realmente que para nós a morte seja vida, continuação, possibilidade de comunicação, troca, de experiência, num tempo que não acaba. Meus amigos, presença literária de hoje, nós vamos falar sobre o livro Os Espíritos Comunicam-se na Igreja Católica, do autor Paulo Neto. É um livro de 162 páginas, publicado em 2012 por uma editora de Minas Gerais. Muito interessante esse livro. Ele faz uma pesquisa e cita dezenas de nomes de médiuns, estudiosos e pesquisadores a respeito da comunicabilidade dos espíritos dentro da Igreja Católica. Então são casos de religiosos, de padres e até mesmo de alguns que foram elevados à condição de santos. Logo no início tem uma frase anotada e muito conhecida do Papa João Paulo II, que ele disse o seguinte: o diálogo com os mortos não deve ser interrompido.
pois, na realidade, a vida não está limitada pelos horizontes do mundo. Então vejam que há uma admissão por parte do Papa João Paulo II, não só da possibilidade, como da necessidade, da importância de nós nos comunicarmos com os mortos, o que muita gente acha que deveria ser proibido, que é manifestação demoníaca, etc, etc. Muito bem. O livro está dividido em 3 capítulos. No primeiro capítulo nós temos traços biográficos sobre médiuns, como eu falei, de padres, freiras, religiosos de modo geral, né, em alguns casos. Depois nós temos padres que acreditam, estudam e escrevem sobre o assunto. E no último, outros que são pesquisadores de campo, inclusive através da TCI, ou transcomunicação instrumental. O caso mais antigo, que é relatado nesse livro, é da freira Maria Ana Lindmeier, ou Lindmeier, que viveu de 1657 a 1726, e que se comunicava com almas que diziam ser do purgatório. Ela as ajudava através de preces, orientações, mas também recebia muitos avisos e muitas orientações deles, que eles diziam o que acontecia quando a pessoa morre com a alma delas, quando é que ela vai, o que acontece, onde é que ficam, quanto tempo ficam naquela situação, etc. Ela aprendeu muito essa irmã. Uma outra irmã, chamada Maria da Cruz, só temos a data de desencarnação dela, 1917, fala da retrospectiva que o desencarnado vê aquela retrospectiva, aquele filminho que a gente ouve falar nas experiências de quase morte, pelos pesquisadores atuais. Essa freira já naquela época falava que os espíritos se comunicavam com ela e diziam que havia essa retrospectiva, onde o espírito vê a alma, né, todo o bem que fez e o mal que também fez, e todo o bem que deveria ter feito e não fez, por indolência, por preguiça, má vontade. Nós temos uma questão lá do Livro dos Espíritos que fala, ou do Evangelho, não tenho bem certeza, que nos diz que nós seremos cobrados exatamente por isso, pelo bem que fizemos, pelo mal que praticamos e pelo bem que deixamos de praticar, todas as consequências advindas dali. É bom você notar também que muitos desses ensinamentos colhidos nesses depoimentos desses religiosos, eles estão em perfeita consonância com os ensinamentos contidos nas obras da codificação espírita. Então, muito daquilo que os espíritos nos trouxeram de ensinamentos depois, já aparecem nesses registros. É um fato bastante interessante. Tipos de mediunidade que esses religiosos tinham: vidência, vozes, visões de moribundos, sonhos, psicografia, etc. Outro detalhe, o Museu das Almas do Purgatório, que fica no Vaticano, contém cerca de 280 peças com identificação de nomes, de datas e lugares de fenômenos que ocorreram em conventos e outras instituições religiosas da Igreja Católica. E aí nós temos alguns casos de pesquisadores, né? O caso, por exemplo, do padre Gino Concetti, que viveu de 1925 a 67, ele diz que é permitido o contato com os mortos desde que sejam para fins sérios, exatamente o que o Espiritismo diz, certo? Para consolar entes queridos e até para fins pessoais, mas não para fins fúteis. Ele cita como exemplo ganhar na loteria. Aí não podemos recorrer aos mortos, aos espíritos mortos. Padre José Lapone, de 1851 e 1906, escreveu um livro chamado Hipnotismo e Espiritismo. E esse livro, antes de ser publicado, ele pediu para o Papa Pio X, aliás, para o Papa Leão XIII, ler esse livro. E o Papa leu e aprovou a publicação desse livro. Esse padre Lapone foi médico, era médico do Papa Leão XIII e também do Pio X, antecedente, né? Antecessor do Lapone. Temos ainda aqui no Brasil o padre Landel de Moura, chegou a cumprimentar um espírito materializado, né? E diz taxativamente: contra fatos não há argumentos. Padre Agostinho Gemelli, 1878 a 1959, fundador e reitor da Universidade de Milão, gravou a voz do próprio pai e também de um outro padre já desencarnado. E, finalmente, o padre Léo Schmidt, viveu de 1916 a 1976, gravou 12.000 vozes. Então, meus irmãos,
encerrando na apresentação deste livro, uma curta resenha, fica aí para vocês a possibilidade de vocês procurarem esse livro. É muito interessante e mostra que fenômenos espíritas não acontecem, não são descritos apenas pelo Espiritismo, mas está presente também, por exemplo, dentro no seio da Igreja Católica. Nosso programa Diálogo Espírita de hoje fica por aqui e agora com vocês a frase da semana. Até a próxima.